Bom, então, começando sobre as doenças benignas que afetam principalmente a população idosa, né, relacionado ao trato gastrointestinal, mais falando sobre intestino na entrevista de hoje. Então, a gente tem a doença diverticular do intestino grosso, né, que são defeitos da parede do intestino, que eles são causados por um somatório de fatores, né? A gente sabe que com o passar dos anos a parede do intestino ela vai perdendo a capacidade de contração da musculatura e isso pode gerar os divertículos e a constipação também, né? A constipação crônica pode gerar ao surgimento desses divertículos e os principais sintomas são dores abdominais difusas, paciente com queixa de estufamento, isso em pacientes que não têm as complicações, né? A gente sabe que a doença diverticular tem como principal complicação a diverticulite aguda, que é uma infecção grave, né? Que gera uma infecção desses divertículos, que pode gerar tanto quadros leves, onde a gente consegue tratar com uso de antibiótico, dieta adequada, mas que podem também evoluir para casos mais graves, onde o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia de urgência e com uma alta taxa de mortalidade. Então, é uma doença que afeta bastante a população idosa e a gente tem que fazer diagnóstico e tratamento no momento adequado. Existem outras doenças também, como a doença hemorroidária, né, que também afeta bastante a população idosa. Tem como fatores de risco a constipação e fatores relacionados à idade, né, e costuma ser bastante sintomática, com sintomas como sangramento, dor anal, prolapso, também deve ser avaliada e tratada de forma adequada. E não menos importante, a gente tem então o câncer de intestino, né, do intestino grosso, que é o câncer coloretal, que afeta principalmente a população a partir dos 45 anos e hoje é a segunda causa mais comum de câncer em homens e mulheres, né? Ele perde apenas para o câncer de próstata em homens e para câncer de mama em mulheres. Existem vários fatores de risco, né, como a maioria das neoplasias, mas a gente sabe que existem muitos fatores preveníveis, como hábitos de vida saudáveis, a realização da colonoscopia a partir da idade adequada, né, para prevenção e rastreio desse câncer. Então, essas seriam as principais doenças relacionadas ao intestino no idoso. Hábitos de vida saudável, né? A orientação é claro que a gente faça ao longo de toda a nossa vida, né? Mas a gente sabe hoje que as doenças relacionadas ao intestino, elas são muito mais prevalentes na população a partir dos 45 anos. Tanto as doenças benignas quanto malignas, né? Então, principalmente falando sobre o câncer de intestino, onde tanto o diagnóstico quanto a prevenção, né, ela é feita através da colonoscopia, que é um exame que a gente consegue enxergar todo o intestino grosso por dentro. Esse exame hoje ele é indicado pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, para todas as pessoas a partir dos 45 anos. Pacientes que possuem história familiar de câncer de intestino, a gente começa essa investigação antes, né, a partir dos 40 anos, ou então 10 anos antes do diagnóstico do seu familiar. Geralmente a gente faz esse exame a cada 5 anos, ou em alguns casos, quando são encontrados pólipos intestinais, que são as lesões pré-cancerígenas, a gente abrevia um pouco o intervalo entre esses exames. Então, associado a isso, né, como a gente já tinha conversado, uma dieta rica em fibras, pobre em gordura, a gente sabe que etilismo e tabagismo, né, o consumo de bebida alcoólica, o cigarro, eles são diretamente relacionados ao aumento do fator de risco para desenvolvimento de câncer de intestino. Então, hábitos de vida saudáveis associados a exames preventivos na hora certa, né, e além dessas idades que a gente conversou, claro que mesmo pacientes mais jovens, né, frente a qualquer sinal suspeito, alteração do hábito do intestino, sangramento intestinal, dor abdominal, perda de peso, inapetência, eles devem procurar um especialista antes para se fazer, né, uma consulta, avaliação e realização dos exames indicados.
Bom, então, finalizando, né, eu acho que o mais importante dessa conversa seria a questão da prevenção mesmo, né? Então, como um resumo, a gente consegue com hábitos de vida saudáveis, né? Alimentação saudável, prática de atividade física regular, além dos exames preventivos na idade adequada e recomendada, a gente consegue não só tratar doenças intestinais, mas também prevenir, né, o surgimento de uma doença muito grave e muito frequente na nossa população idosa, que é o câncer de intestino. Né? Então, a gente sabe que no exame da colonoscopia, a gente identifica os pólipos de intestino, que são as lesões benignas, mas pré-cancerígenas, né, que quando não retiradas com o passar dos anos, dos meses, dos anos, a tendência é que elas vão aumentando de tamanho e se transformando em uma lesão maligna, né, que é o câncer do intestino. Então, no momento em que a gente indica e realiza a colonoscopia na idade adequada, a gente retira essas lesões benignas e previne no futuro que esse paciente venha a desenvolver um câncer de intestino. Então, a prevenção, né, dentro da saúde intestinal, ela é muito importante.